Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a esse mais novo vídeo aqui do nosso canal, que é extremamente democrático com relação ao método Pilates clássico, sem bromação, sem enrolar ninguém, de forma bem objetiva, de forma bem clara, justa e respeitosa, acima de tudo respeitando o instrutor que vos fala, e esse respeito vai ser mútuo, vai ser recíproco, mentira, e também respeitando toda a filosofia de vida desenvolvida por Joseph Pilates. O que eu queria conversar com vocês nesse momento é sobre a fluidez. Ah, mas Diogo, dentre os princípios, por que você escolheu a fluidez? Porque sim, porque eu quero. Repara bem uma coisa, qual a importância que para você tem a fluidez? O que você considera como algo fluido? E aí? Pensou? Escreve depois aí embaixo, em algum lugar tem alguma coisa para colocar um comentário. Geralmente fica perto de onde você dá aquele like, aquele joinha, enfim. Tem que colocar, é bacana. Ajuda o canal a ficar cada vez maior, ajuda a nós levarmos informação de qualidade a quem efetivamente quer discutir algum assunto relevante sobre o método Pilates. Mas voltando, o que você considera como fluidez? Vê se vocês concordam comigo. Na série básica do método Pilates, logo lá no comecinho, a gente tem aquela série básica bacana do match. Então a gente vai começar com 100, depois do 100 a gente vai fazer o roll-up, depois do roll-up a gente vai fazer o que? Single leg circles, ok? Fez o single leg circles, a gente vai fazer o que? A gente vai enrolar o corpo de novo para subir, ficar sentado e fazer o rolling like a ball. A gente vai fazer o rolling like a ball 6 vezes ali o exercício, vai parar o movimento, vai apoiar bem, vai voltar o corpo para trás, no caso, e vai iniciar o single leg stretch. Passou o single leg stretch, tem o double leg stretch, depois do double leg stretch tem o spine stretch forward. Existem alguns momentos de transição muito importantes, justamente para que eles deem continuidade ao movimento. Ah, mas Diogo, isso quer dizer que fluidez nada mais é do que continuidade? Não. Fluidez gera ritmo. Isso também não quer dizer que a aula de Pilates deva ser totalmente ritmada. Cada exercício tem um padrão motor diferente. Cada movimento possui, às vezes, uma velocidade distinta. Isso varia, inclusive, com o nível do aluno. Então, se eu estou no nível básico e você está no nível mais avançado, eu vou fazer o mesmo movimento de uma forma mais lenta, para que durante uma transição entre um exercício e outro, eu consiga ter mais controle. Então, repara bem, se para eu fazer um movimento fluido, eu preciso de controle, então, se eu for pensar de forma racional, lógica, eu vou tentar enfatizar primeiro o controle, para depois deixar a fluidez. Então, tenta entender a forma como eu penso a respeito dos princípios, tá? A gente tem aí comumente utilizados 6 princípios, Cada pessoa atua com eles de uma maneira distinta, Só que eu penso que haja talvez uma ordenação mais lógica, E eu procuro deixar em cada extremidade um princípio bem importante. No caso, eu procuro pensar primeiro na concentração, a explicar a concentração para o aluno, porque a partir dos estímulos neurais acontece tudo no nosso corpo humano, e pelo fim eu deixo a fluidez, justamente porque a fluidez ela vai ser a reunião de todos os fatores que a gente viu até que o movimento seja um movimento o mais perfeito possível, tá? E depois da concentração, Diogo, você costuma deixar o quê? Eu, particularmente, depois da concentração, gosto de ensinar o controle. Mas por quê? Porque se o cara não tiver concentração, ele não consegue controlar o movimento. Se ele não consegue controlar o movimento, ele não consegue trabalhar a respiração de uma forma mais adequada. Ele não consegue ter o controle daquelas musculaturas específicas voltadas para o padrão respiratório. Ok?
Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque o foco realmente é falar da fluidez. Fluidez, como o próprio nome já diz, é algo fluido, algo que tem continuidade, algo que dá uma ação de continuar, um gesto de continuar. Pensa bem, eu creio que isso também deve ser levado em conta com relação ao benefício funcional do movimento. Qual vai ser o objetivo de você trabalhar com o aluno o roll-up? Para que você vai ensinar isso para ele? Por que ele vai sair da sua aula pensando que o roll-up é, de fato, um exercício que vem a agregar para ele lá fora? O que vai fazer com que o indivíduo consiga evoluir de uma forma limpa um exercício lá fora? Como é que ele vai ter essa percepção? Qual a importância dele? Entende? Então, o fato dele ser fluido não quer dizer necessariamente que deva ficar sem explicação. Muito pelo contrário, né? Exercícios de rolamento anteriores servem demais para que a gente dê uma percepção corporal de toda a cadeia anterior, mas também de toda a cadeia posterior. Já pararam para perceber na quantidade de movimentos que a gente faz em flexão? Pararam para pensar? Quando a gente vai sentar, a gente faz uma flexão anterior do tronco. Quando a gente vai se levantar, uma flexão anterior do tronco, né? Quando a gente vai entrar no carro, quando a gente vai sair do carro, enfim, é um exercício que a gente tem que tentar pensar nos porquês dele. Ah, Diogo, mas o meu aluno não consegue fazer o movimento com o braço de alavanca totalmente aberto. Então, no caso, o roll-up sairia daqui, né? Faria o movimento, jogaria lá para frente, ok? Só que ele não consegue. Assim como um gesto motor fora do Pilates em si, ele deve ser ensinado, deve ser educado. Então, se ele não consegue fazer com esse braço de alavanca tão grande, o que você faz? Você quebra esse braço de alavanca. E aí você começa a explicar primeiro para ele a importância do roll down. Né? Por que o roll down? Porque o roll down você vai conseguir um controle excêntrico da musculatura que ele vai ter que usar para trabalhar o movimento anterior, a flexão do tronco, né? Então, você começa a fazer o movimento direcionando de forma segura o corpo do aluno. E gera para ele uma ideia de que ele não tem que fazer tanta força para buscar essa movimentação anterior. Logicamente que você pode ensinar dessa forma. Você pode pegar também um bastão, direcionar o movimento e no final irradiar força para o tronco. Mas eu prefiro dar para o aluno mais liberdade. Até porque quando ele estiver em casa treinando, né, que seria o sonho perfeito, todo aluno treinar um método Pilates em casa, ele não vai ter a nossa companhia. Então é interessante começar a fazer um movimento mais curto, né? Conseguindo promover primeiro esse vetor, esse fator de enrolar essa báscula posterior e aos poucos você vai fazendo a extensão do joelho, vai deixando o movimento mais difícil, só que nesse momento o teu aluno já vai conseguir ficar mais condicionado para realizar o exercício de uma forma mais segura. Então, a ideia é fazer esse movimento de uma forma controlada, né? Só que para fazer de uma forma controlada é necessário que você tenha treino. Para você explicar a importância da transição para o aluno, é importante que ele conheça o exercício quebrado, o exercício particionado. É extremamente interessante que ele perceba a diferença, tá? Porque quando você vai reduzir o braço de alavanca, automaticamente para o aluno o exercício tende a ficar mais fácil. Mais fácil não quer dizer que seja besta, tá? Muito pelo contrário, ele se torna mais fácil para que haja um perfeito entendimento do movimento final. Então você está criando degraus
para conseguir fazer um movimento mais aprimorado. Então, quando você fala fluidez, a fluidez vai desde a construção do movimento de forma segura até a execução de uma sequência dentro daquilo que você tem como objetivo, certo? Então é importante deixar claro que quando existe um princípio, esse princípio deve ser respeitado. Ele deve ser utilizado, deve ser enfatizado sem exagero e pensando o tempo todo na questão de qualidade e não na questão de quantidade, certo? Tranquilo? Então, mais uma vez, procurem analisar dentre os 6 princípios que mais são utilizados, como é que ficaria a ordem. Coloca aí embaixo para mim, né, a sua opinião a respeito da postagem, mas também como que você iria ensinar os princípios, de que forma, qual a sequência que vocês colocariam os princípios para vocês explicarem para o aluno de vocês. Vocês começariam com a respiração, vocês começariam com o controle, vocês começariam com a centralização, enfim, qual seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto princípio e por quê, né? Não vai também colocar só por colocar, tem que colocar, mas tem uma fundamentação por trás disso. Lembrando, isso aqui não é um espaço para você ser repetidor de nada, isso aqui é para ter questionamento de forma embasada, de forma bem lúcida e também, principalmente, um crescimento, não só meu, mas também de vocês com relação àquilo que a gente pensa de melhor dentro do método Pilates. Beleza? Então, a postagem de hoje foi essa. Mais uma vez, se você gostou, dá aquele joinha, aquele like, blá, 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 porque é importante, né? Realmente é importante. Agora que eu estou nesse mundo, eu sei o quanto que isso é importante. E, galera, indiquem o vídeo. Se vocês acharam que tem fundamentação, passa para um coleguinha, passa para um amigo, porque a gente vai debater muita coisa bacana aqui, sem negar informação, sem esconder conteúdo. O que eu puder fazer para ajudar vocês, a gente vai fazer uma troca bem bacana. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo.